Boa noite. Eu quero dar início a esse momento nosso orando. Quero orar, quero falar contigo, quero incentivar você para que eu e você juntos possamos falar com Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que as famílias, todas as famílias, Senhor Deus, possam ser tocadas, todas as famílias possam ser visitadas pela Tua presença. A presença do Teu Espírito seja uma realidade nesta casa. Toda casa que me ouve, toda casa que nesse momento para ouvir a Tua palavra possa ser visitada pela presença do Espírito Santo. Que esta casa seja envolvida pela Tua presença. Que esta casa seja envolvida, Senhor Deus, pelo Teu poder. E que o Senhor possa operar neste lugar milagres. Que o Senhor possa operar neste lugar algo que nunca foi feito. Que o Senhor possa atender a expectativa daqueles que ali habitam. Para que o Senhor possa, e para que eles possam ver que o Senhor é Deus. Que o Senhor é único. Que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Ó Deus, restabelece, meu Pai amado, a esperança desta família que está perdida, desta família que se encontra neste momento, sem a possibilidade de pensar, de imaginar que algo possa acontecer de bom para elas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, coloca neste lar agora, nesta casa, a esperança. E mostra, meu Pai amado, que o Senhor é Deus, fazendo um milagre, trazendo a transformação, trazendo a mudança que tanto esta família, esta casa anseia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero compartilhar com você nesse momento algo interessante, uma particularidade de Jesus interessante, que quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber. Se nós nos atentarmos a isso, nós vamos perceber. Aquilo que Jesus trouxe como benefício, aquilo que Jesus deixou como marca nas casas às quais ele esteve ali presente. As casas às quais ele esteve ali, ele se fez presente. A sua presença foi algo concreto. É interessante, meu querido, e nós vamos compartilhar aqui algumas casas que ele se fez presente. É interessante a marca que ele deixa, o benefício que ele deixa para essas casas às quais ele visitou. Quando nós falamos de casa, nós relacionamos isso à família, não é assim? A sua casa é a sua família. Por isso que eu fiz questão de nós orarmos aqui de início pelas famílias. Porque, afinal de contas, a família tem sido a instituição mais abalada, mais atingida, a instituição mais perseguida pelo sistema, pelo diabo, enfim. Porque o mal sabe que uma família desestruturada, uma família abalada, uma casa arrebentada, quebrada, é sinal de derrota. Isso é uma realidade. E Jesus, todas as casas que ele visitou, todas as casas que ele esteve presente, ele deixou algo. Ele deixou, como eu disse aqui, um benefício. Ele deixou algumas marcas. A Bíblia fala em João, no capítulo 2. Eu vou folhear a Bíblia com você hoje aí. Em João, no capítulo 2, no versículo 1, de 1 a 11, Jesus participa de uma festa, né?
Jesus participa de um casamento, ou seja, Jesus está inserido na casa, né, onde estava acontecendo aquela festa. E Jesus, naquele momento, ele transforma a água em vinho. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? Que a presença de Jesus na minha casa, na sua casa, é motivo de festa e alegria. Jesus participava ali de uma festa de casamento. Jesus estava ali inserido ali naquele momento, nesta comemoração. Eles comemoravam ali um casamento. Isso é um costume do judeu, né? Muito legal, muito positivo. E Jesus, ao final do vinho, daquilo que era importante naquela ocasião, Jesus transforma a água em vinho para que não faltasse, né? Para que não faltasse aquilo que era necessário para a festa, aquilo que era necessário para aquele momento de alegria para aquela família. Jesus providencia a alegria. Jesus providencia. Jesus é fundamental para que a festa continue, para que a celebração tivesse prosseguimento. Quando eu e você, quando a nossa casa, quando o nosso lar, quando a nossa família, ela está aberta, propícia para que Jesus Cristo esteja presente, então neste lugar haverá festa, neste lugar haverá celebração, neste lugar haverá alegria. Uma casa com Jesus, né? uma casa com a presença do Senhor, uma casa governada, tendo sido inserido no contexto da família. Então este lugar ele gozará de alegria, ele gozará de festa. Isso tem que ser uma realidade. E Lucas, no capítulo 4, no versículo 38 e 39, Lucas capítulo 4, no versículo 38 e 39, Jesus visita a casa de Simão, a casa de Pedro, e encontra ali a sogra de Pedro enferma. A Bíblia diz assim, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Jesus ele visita a casa da sogra de Simão. Ele se faz presente ali naquele lugar. E o que ele traz como benefício para aquela casa que foi visitada por ele, para aquela casa que o acolheu, para aquela casa que abriu as suas portas para que ele entrasse. Ele traz ali naquele momento a cura. A Bíblia relata aqui que a sogra tinha uma febre muito alta e que ela foi curada, que ela foi liberta desta febre que assolava a vida dela. Meu amado, quando nós abrimos a nossa casa, quando nós entendemos que é necessária a presença de Jesus inserido dentro da nossa casa, da nossa família, então nós também temos o privilégio de receber cura física. Nós somos muito equilibrados com relação a isso. Acreditamos na medicina, acreditamos na especialidade dos médicos, mas quando
termina, quando se esgota todo o conhecimento humano com relação àquilo que é necessário se fazer a uma vida, então entra a ação divina. Jesus inserido dentro da sua casa, Jesus fazendo parte do seu contexto familiar, então pode ter certeza que haverá cura. Haverá cura física, haverá cura dessa doença que os médicos não conseguem encontrar resultado nos exames. Haverá cura daquilo que para a ciência, para a medicina, não há resposta. Haverá cura quando Jesus é inserido, quando Jesus faz parte do meu contexto familiar, quando ele está presente, então há cura, há cura. A Bíblia fala também em Lucas no capítulo 5, no versículo 18, ela relata a cura de um paralítico, lá em Cafarnaum. Uma história muito conhecida por mim e por você, daquele paralítico que é descido pelo telhado, né? E tem um encontro ali com Jesus, e Jesus faz um milagre na vida dele. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 5, no versículo 18, que vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: hoje estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, concedeu-lhes os pensamentos e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia fala que imediatamente este homem levantou. Jesus estava presente em uma casa em Cafarnaum. E este homem é levado e colocado diante de Jesus. E há ali não somente o perdão dos pecados daquele homem, mas há ali também a restauração da sua integridade física. Esse homem, além de ter os seus pecados perdoados, ele também volta a andar, volta a ter uma vida normal. Eu aprendo que quando Jesus ele se faz presente na minha casa e na sua casa, eu aprendo que quando Jesus ele está inserido no meu contexto familiar e no seu contexto familiar, há restauração da minha vida espiritual e há a restauração da dignidade, aquilo que promove para mim dignidade. O que era importante para esse homem, além do perdão dos seus pecados, é importante para esse homem que ele voltasse a andar. É óbvio que naquele momento, para que a sua dignidade fosse restaurada, era necessário que esse homem voltasse a andar. Então Jesus ali promove na vida deste homem tanto a sua restauração espiritual, tanto quanto a restauração da sua dignidade como homem, né? Como ser sociável. Volte a andar. Essa foi a ordem de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente ele voltou a andar, contradizendo todos aqueles que não acreditavam na presença de Jesus naquele lugar, naquela casa. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 5, no versículo 29, a Bíblia diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. E os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando:
Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando Jesus ele entra na minha casa e na sua casa, ele vem para salvar o perdido. Eu quero dizer uma coisa aqui neste momento. Eu quero aproveitar e dizer, deixar registrado uma coisa aqui nesta hora, meu querido, meu amado e minha amada. Que se há no seu contexto familiar, que se há dentro da sua casa, alguém que se encontra perdido, tenha a certeza, tenha a fé de que se Jesus Cristo estiver inserido no seu meio, de que Jesus Cristo estiver inserido no seu contexto familiar, vai haver aí remissão de pecados, vai haver aí livramento, vai haver aí uma nova vida para aquele que se encontra perdido. Porque afinal de contas, ele senta com aqueles que eram considerados pecadores, com aqueles que viviam à margem da sociedade. Ele senta à mesa, ele se insere no contexto familiar dessas pessoas para deixar claro que ele é capaz de trazer para toda a casa a salvação daquele que se encontra perdido. Eu vim para aquele que está perdido, eu vim para o doente, eu vim para aquele que necessita de arrependimento. Então Jesus, inserido no meu contexto familiar, inserido no seu contexto familiar, inserido dentro da sua casa, ele vai livrar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai restaurar a vida daquele que se encontra doente, perdido, sem perspectiva, desacreditado. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em Marcos no capítulo 5. Marcos no capítulo 5. A Bíblia fala da cura. A Bíblia fala da cura da filha de Jairo. A Bíblia fala da cura da filha de Jairo. No versículo 39 do capítulo 5 de Marcos, a Bíblia diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quando Jesus chega no meu lar, quando Jesus chega no seu lar, ele traz milagre. Ele traz milagre. Você sabe que a concepção de milagre é justamente aquilo que está fora de todo padrão que o homem pode exercer, aquilo que foge das possibilidades, aquilo que foge dos poderes, aquilo que foge de toda a força humana. Milagre, ele vai além, ele ultrapassa os limites humanos. E aí é milagre, é justamente aquilo que somente Deus pode fazer. E Jesus faz através da sua presença na casa de Jairo, ressuscitando a sua filha que estava morta. Jesus pode trazer milagre para a minha casa e para a tua casa. Jesus pode estabelecer milagres no meu lar e no teu lar, desde que ele esteja inserido, desde que ele seja convidado, desde que o meu lar, o teu lar, as portas dele sejam abertas para que ele tenha livre acesso. Para que ele tenha livre acesso. Lucas no capítulo 10. Lucas no capítulo 10. No versículo 38.
até o 42 relata algo que nós já conhecemos, que fala a respeito de Marta e de Maria. A Bíblia diz assim em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Eu ordeno-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando Jesus visita a minha casa, quando Jesus ele está inserido no meu contexto familiar, é necessário que ele receba toda a atenção, a adoração, e que nós venhamos a reverenciá-lo. Algo que é comum acontecer hoje nos nossos lares é que nós acreditamos e queremos que Jesus esteja inserido, que Jesus faça parte das nossas casas. Isso é fato. Se nós perguntarmos a todos quanto nós conhecemos, isso é uma realidade. Todos têm esse desejo. Mas essa situação que acontece com Marta e com Maria, ela mostra justamente a diferença daquele que quer, daquele que tem um desejo, mas daquele que o torna isso uma realidade. Quando nós reverenciamos, quando nós adoramos, quando nós entendemos a presença dele na nossa casa, como centro do nosso lar, então todas as coisas elas não são mais importantes e necessárias do que a sua presença. Foi isso que aconteceu nesta casa. Essa mulher, ela estava aos pés de Jesus. Ela entendeu a importância de Jesus estar presente ali. Enquanto a outra, a sua irmã, ela não, mesmo aceitando, mesmo acreditando que era importante a sua presença ali, ela não teve a condição, a percepção de que naquele momento era necessário que todas as atenções, de que tudo o que eu tenho, o que eu sou, fosse focado naquele que podia trazer solução, respostas para a minha casa e para a sua casa. Isso é uma realidade que acontece no nosso meio hoje em dia. Nós entendemos, nós queremos que ele esteja inserido no nosso lar, nas nossas casas, nas nossas famílias, mas nós não prestamos a adoração necessária e nós não o reverenciamos com a devida importância, com a devida necessidade. Acreditamos, entendemos, mas não fazemos isso uma total realidade na minha vida e na sua vida. Em Lucas, no capítulo 19, aliás, nós vemos a história de Zaqueu. E há algo tremendo que acontece na história de Zaqueu, que eu não preciso contar aqui novamente, porque você a conhece. O próprio Jesus diz que naquela casa, naquele momento, quando ele vai comer, quando ele se faz presente dentro da casa de Zaqueu, houve salvação. Quando Jesus ele está inserido no meu contexto, no seu contexto familiar, dentro das nossas casas,
ele traz salvação. A sua presença, o fato dele estar presente, automaticamente traz a possibilidade de salvação. Automaticamente traz uma perspectiva para que as pessoas possam entender e desejar salvação. Salvação da sua alma, salvação da sua vida. E Marcos no capítulo 16, no versículo 14, Marcos no capítulo 16, no versículo 14, a Bíblia diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus ele aparece ressuscitado aos seus discípulos, à mesa, assentados à mesa, inseridos no contexto familiar. Você se assenta à mesa com a sua família. Quando nós falamos de sentar à mesa, de nos reunirmos, há um sinônimo aí de família, de contexto familiar, de pessoas queridas, próximas. Jesus estava ali, Jesus se fez presente ali, Jesus apareceu ali, provando que ele havia sido ressuscitado. Quando nós abrimos a minha casa, quando eu abro a minha casa, quando você abre a sua casa, quando nós entendemos que, e quando nós prestamos tudo o que é necessário a Ele, quando Ele se faz presente na nossa casa, quando nós o reverenciamos, quando nós o adoramos, então nós vamos entender e nós vamos experimentar e provar e ver que uma vez que Ele esteja inserido dentro das nossas casas, há uma prova real de que houve ressurreição, de que Ele está ressurreto, que Ele vive, que está assentado ao lado do nosso Deus. Ele venceu a morte. Essa certeza é trazida quando eu e você abrimos o nosso lar, abrimos a nossa casa. Nós experimentamos isso, nós comprovamos isso como os discípulos comprovaram ali sentado à mesa. Ele está vivo, ele vive, ele foi ressuscitado, venceu a morte, para que eu e você pudéssemos experimentar e usufruir daquilo que ele tem de melhor para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. É o próprio Jesus dizendo: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nada mais significativo ler e compartilhar esse versículo com você diante de tudo aquilo que nós falamos aqui neste momento. Ele se encontra à sua porta. Ele se encontra tendo o desejo de entrar e de estar inserido dentro do seu contexto familiar. Ele quer trazer para a sua casa esses benefícios que ele trouxe diante de todos os lares pelos quais ele passou. Mas é necessário que eu e você venhamos abrir a porta. É necessário que eu e você venhamos a dizer sim. É necessário que eu e você, através do nosso livre-arbítrio, através daquilo que nós queremos, através daquilo que nós desejamos, é necessário que nós venhamos a abrir, a escancarar, a darmos a possibilidade para que ele venha a ser inserido, para que ele venha a se tornar um governo, para que o seu senhorio seja estabelecido. E aí sim, venhamos a receber todos esses e muito mais benefícios que ele pode trazer para a minha família e para a tua família. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você abra as portas da tua casa
para que ele se torne governo da tua vida e da vida da tua família, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.